feliz em estar aqui novamente, sempre muito bem recebida, sempre muito acolhedores. Muito obrigada pelo convite. Que Jesus nos abençoe a todos, que nos ilumine com seu exemplo e suas palavras deixadas, para que a gente compreenda o verdadeiro sentido delas. Porque muitas vezes já está em nossas bocas e em nossas memórias, mas praticá-las anda dificultoso, né? Bom, hoje me foi proposto o capítulo 6, o Cristo Consolador. E acredito que vem muito a calhar, porque a gente tem vivido tempos difíceis, a gente tem vivido momentos de muita agitação, de muita tormenta, de muita confusão. Não sei se os irmãos aqui presentes também sentem isso. Parece que antes não era assim. Sempre teve, mas não era assim. Muita informação. Informação que em uma hora é uma, depois de uma hora já é outra, nos deixando confusos. Liberdades que são mal interpretadas. Disciplina que já é confundida com castração, com tirania. E nós espíritas sabemos, porque hoje a gente veio falar assim de Jesus, a gente veio falar de conforto para o coração, né? De consolação, mas a gente veio falar de espiritismo. Nós espíritas temos o dever e a obrigação de divulgar e falar de espiritismo. Porque Cristo Consolador há 2000 anos e o Consolador prometido agora aqui pra gente. Então que a gente realmente consiga entender. Há um tempo vem à minha cabeça, sabe? Nós estamos passando pelo mundo de transição, né? Todos sabemos. E é natural que essa agitação aconteça, é natural que as coisas se confundam, tanto que está escrito no Evangelho que é chegado o tempo em que as verdadeiras coisas vão se colocar em seus devidos lugares, né? Glorificando os justos, confundindo os orgulhosos. Isso fica muito na minha cabeça, porque como a gente vai fazer para entender o que é verdade e o que não é? Vocês já pararam para pensar quando acontece uma notícia e há um burburinho, logo após já vem uma outra notícia contrária e a gente já não sabe mais o que é verdade e o que não é? Para mim isso é muito claro de que é isso a confusão dos orgulhosos. Porque muito disso é mentira. Como a gente faz para saber o que realmente é mentira e o que não é? Jesus nos pediu para que orássemos e vigiássemos. E Jesus fala conosco através do nosso coração. Então, Jesus pulsa o seu coração junto ao nosso coração. Para a gente escutar as batidas do nosso coração, o nosso íntimo, a nossa essência, não dá para ser no barulho, na agitação, não dá para ser enquanto está fazendo uma tarefa, ouvindo TV, vendo celular. Para que a gente escute o nosso coração através de Jesus, é preciso que a gente esteja concentrado. Crie um ambiente de intimidade com o nosso Pai, porque quando Jesus veio, Ele veio nos trazer essa proposta de não um Deus punitivo, mas um Deus amoroso que é nosso Pai. O mundo hoje que a gente conhece, o que a gente tem visto? Drogas, natural, né? Tem até um menininho na internet que eu achei tão bonito.
Ele falou que ele vai para a faculdade e quando ele quer orar e rezar o terço para os amigos, falar sobre isso para os amigos, eles se espantam, mas que a maioria está usando drogas, naturalmente. Então, há tempos em que a assombração tomou conta, inclusive dos lugares santos. E isso já foi dito lá antigamente, né, pelos profetas. E quando essa assombração adentrar os lugares santos, quem estiver em cima dos telhados, que não desça, sob nenhum pretexto. Quem estiver nos campos, não retorne. Quem estiver no alto das montanhas, não baixe. O que isso quer dizer? Quem já tem um nível de entendimento, quem já consegue ver um pouco do alto, quem já está no trabalho, não se deixem envolver. Continuem. Não voltem, não baixem sob nenhum pretexto. E é chegado o tempo em que a assombração, essas coisas criminosas adentraram os lares, as famílias, os templos religiosos, o mundo que a gente conhece, uma criminalidade que não tem limite, pais que matam filhos, irmãos que traem uns aos outros, amigos que se apunhalam, homens desrespeitando mulheres e o contrário também. Então, o Cristo Consolador, como o Cristo pode nos consolar? Está escrito: vinde a mim, Jesus, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus quis dizer com o fardo leve? Será que Jesus quis dizer que quem estivesse com ele carregaria a nossa cruz e assim a nossa vida seria mais leve? É isso? Parece que hoje em dia está sendo interpretado isso, né? Porque hoje em dia a gente não pode mais forçar, pedir esforço de alguém, pedir disciplina de uma criança. Então, sim, muitas coisas devemos ver que houve essa evolução e um amadurecimento moral, sim, houve, mas há também muita treva querendo nos confundir para que a gente não consiga mudar esse planeta. Nós espíritas temos a responsabilidade de vigiar. São tempos em que essa abominação penetrou a família. Maridos e mulheres que, em nome da modernidade, se desrespeitam. E que coração, por mais moderno que seja, suporta um desrespeito? O desrespeito vai gerar mais desrespeito, que vai gerar mais desrespeito. E no caso das famílias em que os filhos sabem que têm para receber uma herança, mas não querem esperar. Matam os seus pais, tramam contra seus pais em nome de uma herança e não sentem remorso por isso. Essa mensagem falou sobre isso. Será que não falta refletir se talvez esses pais não colocaram a semente luminosa de Jesus em seus corações? Existem casos e casos, e hoje a gente não vai discutir e julgar, mas a gente vai refletir. Porque a maior união que há entre a moral e a inteligência intelectual é refletir sobre o ensinamento. E a nossa doutrina nos convida a isso, refletir sobre o que foi dito.
e não só repassar o que nos foi dito, da forma como foi dita. A doutrina espírita, ela é uma luz em meio à escuridão, porque ela nos permite questionar coisas que antes não eram possíveis. Ela nos permite saber de onde a gente veio, para onde a gente vai e por que estamos aqui, o porquê das nossas dores. Ela nos ensina que as nossas dores são necessárias porque merecemos elas. Ela nos faz resilientes porque sabemos que sem obstáculos não somos fortes. Ela nos faz mais saber que toda essa dor tem um fim útil, que é Jesus veio à Terra para nos tornar anjos, criaturas celestes. Esse é o propósito de Jesus. Então, se essa dor tem um fim útil, devemos passá-la com resignação. Mas quando está muito desesperador, a gente se apoia em quem? Jesus. Não há lugar melhor. Uma vez eu escutei uma mulher falando, mas eu cuido do filho, eu cuido do marido, eu cuido do trabalho, eu cuido... Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de mim? E uma pessoa muito sábia disse, Deus. Deus vai cuidar de você. Existe alguém melhor do que Deus? Deus que nos criou, Deus que nos conhece na nossa intimidade mais do que a nós mesmos. Deus que não nos olha de fora, Deus que nos olha por dentro, que sabe exatamente o que estamos sentindo, que deu exatamente o que precisamos, nem mais nem menos. Tá difícil? Pense, Deus é perfeito, Ele me ama, e eu tenho que carregar essa cruz. É essa cruz que eu consigo carregar. Porque Jesus, quando nos convidou a segui-lo, não disse, me sigam que eu vou levar a sua cruz. Ele disse, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Para que a gente entenda sobre Cristo Consolador, é importante que esse nome me traz esperança. Porque se Cristo nos consola, traz uma esperança. Mas não tem como sentir verdadeira esperança se a gente não tem fé. E a fé já é outra história. Porque muitos dos criminosos a que nós falamos acreditam em Deus. Vocês já viram em filmes, antes de fazer as suas atrocidades, eles oram, eles fazem em nome do Pai. Mas será que eles confiam na justiça de Deus? Meus irmãos, vocês confiam na justiça de Deus? Parem para pensar. Vamos nós parar para pensar em como estamos vivendo, como estamos pensando, o que andamos falando e fazendo. Será que a gente confia mesmo na justiça de Deus? Porque tem dois lados. Quando a gente confia, a gente não teme. E quando a gente confia, a gente também procura não errar, porque a gente sabe que vai ser cobrado. E está no Evangelho, vai ser cobrado até o último centil, se você teve um mínimo pensamento. E nós sabemos que o pensamento é vivo. A gente vai ter que pagar por ele. Então, Jesus não pediu que fôssemos perfeitos. Mas, se Deus ainda não nos levou daqui da terra, Ele espera algo de nós.
Ele espera que nós façamos alguma coisa em nome dele, com nossas imperfeições, errando, acertando, tentando, porque não há melhor forma de aprender a não ser errando. Não tem um exercício de matemática que for que você não tenha que repeti-lo para conseguir ser bom. Então, se a gente não agir, a gente vai ficar estagnado. E se Deus não nos levou, Ele espera algo de nós. Se até o verme tem um propósito, quem dirá nós seres humanos? Devemos nos perguntar o que Deus espera de nós. Pai, o que espera de mim? Qual é o meu propósito? O que eu sei fazer de melhor? Use o que você sabe fazer de melhor. E o que você sabe fazer de pior? Aí é que a gente se conhece. Porque não tem como amadurecer sem se conhecer. E para se conhecer é preciso coragem. E para fazer o bem é preciso coragem para ter ingratidão. Essa frase me impactou muito. Porque quando o que mais a gente escuta é: ah, eu tô cansada, pareço boba, faço. Pessoa ingrata, não quer nem saber. Eu é que não vou mais cuidar de ninguém, eu vou cuidar é da minha vida. A gente não fala assim. Para ser bom é preciso coragem para enfrentar a ingratidão. Porque um foi ingrato, o outro também, mas você corre o risco de evitar fazer o bem para aquele que realmente precisa. Aquele que ia, como nos disse a mensagem, ser o seu advogado, porque você julgou este com este. Então, quando a gente entender que dói, mas que o outro é responsável pelo que faz, assim como eu sou pelo que eu faço, eu começo a fazer o meu melhor, por mais que doa. Porque a dor é uma coisa, o sofrimento já é outra. E o dinheiro, gente? O dinheiro hoje em dia, o que vocês acham? Dinheiro compra tudo. O dinheiro compra consciência, compra pai, compra mãe, compra testemunha, compra juiz. E qual é o pretexto? Porque sempre para o mal há um pretexto. O pretexto é que é a minha carreira. Eu estou fazendo o meu trabalho. Aí é que devemos tomar cuidado. Aí é chegado o tempo em que vão dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Finalmente, separar o joio do trigo. E não é no juízo final, hein? É agora. Nós espíritas sabemos. Quem não andar na linha. E os templos religiosos? As, as atrocidades que são feitas em nome de Deus? Será que essas pessoas confiam na justiça de Deus? Ou elas acham que Jesus e Deus são ótimos produtos de mercado? Porque dominação de ideias em nome de Deus, sensualidade em nome de Deus, violência em nome de Deus. Deus é infinitamente amor. É impossível entender Deus. Nós só temos que confiar.
Hoje em dia, eu não sei vocês, mas parece que a gente ser bom ou a gente ser honesto é tolo, é bobo. Parece que não traz benefícios, não traz vantagem nenhuma. Vocês já ouviram? Ah, eu não vou ser boba. Eu vou lá e eu vou falar tudo na cara dela. Então, a gente está num churrasco e quem que está com todas as atenções? É o que está falando de Jesus ou é o que está falando que conseguiu burlar uma, sei lá, um imposto aqui, uma regra ali, ou conseguiu passar o pé ali, ganhar um dinheirinho a mais? Quem que geralmente fica com as atenções voltadas para ele? Ah, aquele lá é chato, ele não bebe, falando de Jesus. Não vou mais convidar ele não. Uma vez falaram para mim, ah, não vou nessa festa não, ninguém desce até o chão. Gente, e aí sabe o que a gente faz? Fica envergonhado de ser bom, a gente quer se enquadrar. Aí a gente até inventa um trenzinho que a gente fez de errado só para ficar igual. Eu tô mentindo? Ah, tá todo mundo dançando essa música. É só uma música. Que devemos tomar cuidado não é com o julgamento. O julgamento é muito errado. Não devemos nunca julgar, mas devemos avaliar dentro que conhecemos, dentro que já sabemos, dentro que esse Consolador prometido nos tirou o véu e nos mostrou a verdade nua e crua. Será que a gente precisa ter vergonha de ser bom? Porque se a gente for junto com a maioria, talvez Jesus não seja, talvez não, Jesus não estava. Porque Jesus era solitário. Quem anda com Jesus está no Evangelho, vai se sentir solitário. Porque a maioria neste mundo ainda é muito imperfeita. Então, Jesus espera de quem? De nós, que façamos um pouquinho, sem comparações. Eu me conhecendo, sei o que eu tenho mais dificuldade. Quando eu me esforço para não fazer aquilo, é onde eu ganho. Um pontinho com Jesus. Fazendo o que o meu amigo faz ou aquele que eu curto na internet. Porque hoje ninguém mais vai aos aniversários para celebrar a vida de ninguém. A gente vai aos aniversários para se exibir, para mostrar uma roupa, para postar na internet, para tirar uma foto com aquela fulana que está fazendo sucesso na internet. Então, vamos ouvir o que Bezerra de Menezes, no livro Jesus e Nós, um livro muito atual, a gente lê lá em casa, porque eles são tópicos no Evangelho no Lar. E eu trouxe duas mensagens de Bezerra de Menezes, quem psicografou foi Edivaldo Pereira Franco, e olha o que ele diz. Estamos em regime de urgência para viver Jesus. Já ouvimos as suas palavras, já as anotamos, registramos na memória, mas o dever está muito distante.
Já não temos mais as arenas com feras que nos ceifam a vida física. Já não nos destroem na roda, trucidando as nossas carnes. Já não nos atam a madeiros como fogueiras vivas. Porém, nos encontramos em um campo de batalha muito mais severo que é o mundo. Neste livro, nosso irmão Bezerra, em nome de Jesus, nos orienta fidelidade ao Senhor. Que nos acusem de seguidores, mas que a nossa consciência se alegre com isso, não se envergonhe. Que nos apontem como místicos, mas que tenhamos a satisfação infinita dos nossos deveres. O Espiritismo é um amanhecer e o conhecimento da verdade nos libertará. Que não mendiguemos coisas transitórias e nem nos escravizemos às paixões. Jesus nos aguarda e para que nos libertemos das marcas do passado e da dor, o nosso dia é hoje. Agora, gente, eu vou deixar uma pergunta para a gente refletir até o final da palestra. Como é possível ser feliz com tanta dor, com tanta injustiça, com tanta criminalidade, com tanta atrocidade, com tanta tristeza, com tanta guerra, com tanta droga, com tanta... Alguém consegue me responder? Difícil, né? Mas não é tão. Sabe por quê? Porque Deus, todo mundo concorda que Deus é infinitamente amor e perfeito. Todo mundo concorda que Deus é o nosso Pai e nos criou. Todo mundo concorda que todo mal é transitório e o amor não. Todo mundo concorda? Então nós somos feitos do amor. E esse é infinito e nunca vai terminar. Todos seremos anjos. A gente querendo ou não. Então, se Deus, infinitamente amor, nos criou, como Ele pode ter criado uma criatura para fazer coisas ruins? É a gente que escolheu o caminho todo. Não há possibilidade dele ter, da gente viver fazendo atrocidade. Sabe por quê? Eu vou provar. Porque quando a gente não perdoa alguém por anos, o que acontece? A gente fica doente. Fica ou não fica? É provado na ciência. E quando a gente não exerce bondade, logo a gente sente tédio, né? Uma vida chata que a gente quer comprar e nada preenche. Nada preenche porque a gente está alimentando o ego. E o ego é inflado. Ele nunca vai ser preenchido. Ego é comparação. E se a gente não for fraterno, o que acontece? Logo entramos em solidão e depressão. Sem julgamentos a quem tem a depressão, porque a depressão realmente é uma doença física, precisa de um médico. Mas estamos aqui para refletir que não é o que a gente acumula, é o que a gente compartilha. É isso que faz as nossas células serem saudáveis. Por quê? Porque somos feitos de matéria de Deus. E se a gente fizer o contrário, não vai dar bom. Ah, mas eu sou tão... Eu tenho vergonha, eu sou imperfeita, eu vou falar lá na frente. Todo mundo vai caçoar de mim. Vocês se lembram que há 2000 anos a gente caçoou de Jesus também? Então chegou a nossa vez. Porque é de nós que Jesus precisa. Para acender a luz, como disse a nossa irmã, na vida de alguém, com um sorriso, com o nosso tempo, não
precisa de muita coisa. O que você sabe fazer? Você sabe abraçar? Você sabe conversar? Você sabe ouvir? Eu li um estudo que para uma pessoa evitar uma tragédia, uma depressão, para que ela saia de um estado de desespero e tristeza, ela precisa de 8 minutos da atenção de alguém. Gente, ela precisa de 8 minutos. Quem não tem 8 minutos no dia para doar para alguém, será que o filho não pode atrasar 8 minutos na escola porque uma pessoa desesperada te ligou? Será que eu não posso atrasar minha reunião 8 minutos? Porque eu preciso dar atenção a alguém porque essa pessoa está muito mal? Será que eu ainda não entendi que é matemática e física a lei da atração e tudo que eu dou volta para mim? Então, sobre ser feliz diante de tantas dores, eu vou falar um conto, até para mudar essas carinhas que estão tristes aqui, que apagou meu coração e vai tranquilizar o de vocês também, que é a da borboleta. Não sei se alguém já ouviu. Sempre vale a pena ouvir. Uma borboleta estava tentando sair do casulo e tinha um pequeno buraquinho. E ela se esforçava muito e parecia que aquele buraquinho não abria. E um senhor, diferente da gente, sabe, ansioso assim, que quer resolver as coisas, gente, eu não estou aguentando ver essa borboleta, eu preciso fazer alguma coisa, né? Pegou uma tesoura, eu vou ajudar essa borboletinha a sair. Pra quê, coitadinha, fazer tanta força se eu tô aqui vendo? E ele foi com a tesourinha, e ela, com as asinhas tortas, toda tortinha, caiu facilmente. Mas ele ficou olhando, esperando que ela abrisse as suas asas, toda grata, e alçasse voo. Mas ela continuou tortinha, as asinhas quebradas, e ela se rastejou e nunca conseguiu voar. Porque Deus, quando fez a borboleta, precisava que aquele fluido da força do corpinho dela fosse para as asas e fortificasse essas asas para que ela tivesse resistência para encarar o mundo lá fora. Sem os obstáculos, nós não somos fortes. E essa história nos traz 2 ensinamentos muito importantes. Um é sobre isso. A dor é necessária. O nosso esforço é uma dádiva. Sem ele, a gente não é forte para enfrentar esse mundo. E o segundo é que às vezes a gente quer aliviar a vida de quem a gente ama. E a gente tem que se espelhar em quem? Em Jesus. Jesus, como a gente disse no início, ele não disse que ia carregar a nossa cruz. Ele disse que estaria ao nosso lado. Ele disse que o que você se esforça vem de volta. Ele disse que isso aqui de amor cobre uma multidão de pecados. Isso ele disse. Então, o Espiritismo é uma luz. Tem um outro aqui, outra mensagem desse livro Jesus e Nós, que eu achei maravilhosa. O Espiritismo é a luz que verte do alto na noite da humanidade. O Espiritismo é Jesus de volta. E quando realmente nos deixarmos penetrar por sua proposta, uma nova conduta se estabelecerá em nossas vidas. Porque não tem como
A gente aceitar Jesus e ser diferente. Ou a gente acredita ou a gente confia. É a doutrina dos espíritos para os homens. Ele nos convida a meditar profundamente na palavra de ordem e razão. Ordem, disciplina. Emmanuel disse a Chico Xavier, você precisa de 3 coisas. Disciplina, disciplina, disciplina. E razão, fé raciocinada. Está todo mundo indo por aqui? É melhor parar e refletir. Eu acho que não é por aqui que a gente tem que ir. Jesus espera, e da mesma forma que confiamos nele, ele confia em nós. Não adieis o momento de ajudar. Jesus na cruz estava com seus braços abertos para nos afagar. Maravilhoso, né? No Evangelho segundo o Espiritismo está escrito: se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai me enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Se Jesus é o Consolador que já veio, por que a gente precisava de outro Consolador? Porque a gente não estava maduro para entender tudo. Jesus precisou pisar em ovos, falar por parábolas, ir devagar, porque ninguém acreditaria nele se ele falasse o que é falado hoje, coisa que muitos aqui, até no Espiritismo, não acreditam. Então, foi necessário que viesse o Espírito de verdade, o Espiritismo, e nos tirasse o véu e nos falasse sem alegorias, sem parábolas. Quando a gente conhece a verdade nos liberta. E quando a gente conhece a verdade, não adianta mais dizer que não conhece, porque não será cobrado. Às vezes dá até vontade de não saber, né? Mas agora a gente já sabe. No livro Nosso Lar, não sei quem já leu, o André Luiz está na colônia, né? Minto, gente, quero falar dos mensageiros. O André Luiz se junta ao preceptor, né, ao Aniceto, e ele diz, quando eles vão fazer visitas ao umbral, à terra, né, ele diz uma frase que eu anotei: todo aquele que opere ou coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. E ele diz a eles: não é promessa de amizade, é lei. Então, se a gente for um pouquinho espertos mesmo, a gente observa a natureza, que a gente vai saber exatamente o que fazer. O problema é que a gente quer seguir os homens. E os homens, há muita coisa linda que os homens construíram, muita coisa, nossa, muita inteligência, né? O salto que a gente deu há uns anos para cá foi gigantesco. O problema é que essa inteligência, essa intelectualidade, ela está atrelada à nossa pouca moral. E isso é o que está fazendo essas loucuras. Então a gente não pode nem mais nos espantar com um tanto de doença que a gente já nem sabe mais o que é. A gente já não consegue mais diagnosticar uma doença como, isso é isso. Parece que ficou tudo embaralhado, as células. A mente, as doenças da mente, a gente fica assim, perplexo. Mas não é de se espantar. Porque é muita inteligência com pouca moral. E essa combinação
Como eu disse, o perfeito entre a moral e a inteligência é refletir. Esse é o casamento perfeito. Tem uma passagem nesse livro Os Mensageiros que o André Luiz desce até o Rio de Janeiro para visitar a crosta, né? Não sei se vocês leram. E fala muito disso, sobre o sofrimento. Quando ele chega no Rio de Janeiro, ele se espanta com quantos espíritos perambulam, quantas sombras perambulam pelas ruas. Né? Eles citam lá pendurados em ônibus, pendurados em carros, fazendo coisas muito malucas, assim. E não é da gente se espantar, porque se a gente estamos aqui, somos imperfeitos, porque a gente está no primeiro estágio, né? Depois aqui é umbral, né? Eles falam que aqui começa o umbral. Como que os espíritos serão diferentes? São sombras como nós. Então, se a gente não vigiar, se a gente não vigiar o nosso lar, fazer um evangelho no lar, quão é importante o evangelho no lar, proteger o nosso ambiente familiar, a gente carrega da rua coisas ruins para a nossa casa. E a nossa casa passa a ser a rua. Igualzinho. Porque quanto mais grosseiro é a moralidade, a moral de um espírito, mais ele precisa de necessidades carnais. Então eles ficam procurando afinidades. Afinidades aonde a gente tem as nossas dificuldades. Por isso Jesus nos alertou para que vigiássemos e orássemos o tempo todo. Alguém aqui consegue ficar 24 horas pleno, sem perder a paciência, sem falar uma coisa que se arrependa? É muito difícil. Mas a gente pode tentar. A gente deve tentar. Então, voltando lá, o André Luiz chegou e se espantou. E eles foram conhecer alguns lugares. E quando eles foram se refugiar, o Aniceto os levou a uma casinha muito humilde. Alguém lembra dessa passagem? Muito humilde mesmo. E ele fica perplexo, assim, como aquela casinha tão pobre poderia ser uma extensão de nosso lar? Lá se reuniam todos os espíritos trabalhadores da seara de nosso lar, os mensageiros, que vinham aqui para nos auxiliar, como está escrito no Evangelho, o exército de Jesus, que vem para nos auxiliar. Então, ele chegou nessa casinha e lá morava uma viúva, eu não me recordo se eram 4 ou 5 filhos. E essa viúva, por que era essa casinha, a casinha dela, porque era uma casinha humilde? Não. Mas porque ela tinha uma conduta tão reta que eles a elegeram para ser o refúgio de paz, de tranquilidade, de refazimento, para continuar o trabalho. Então lá estavam muitos espíritos amigos na casa dessa senhora. Então, olha como Deus é misericordioso. Porque vocês imaginem uma senhora pobre, muito pobre, pelo que diz, com 5 filhos, ela tinha esse amparo. Mas ela tinha esse amparo por quê? Porque o que Jesus esperava dela, ela entregava. E então, chegou um determinado momento em que ela parou os afazeres, chamou os filhos e disse: é o nosso momento do Evangelho no lar. E todos se sentaram à mesa e leram o Evangelho. E ela, como merecimento, ela tinha o marido desencarnado há 3 anos junto dela. O marido, foi permitido que ele trabalhasse em favor da família, mesmo desencarnado. E eu achei isso maravilhoso, por conta
da conduta dela. Então ele ficou ao lado dela o tempo todo, enquanto ela estava proferindo as palavras e tentando auxiliar aquelas 5 criaturas que lhes foram confiadas, plantar essa semente luminosa no coração deles de Jesus. Só que olha o que aconteceu. Eu até escrevi para não esquecer nada. Uma menininha, a filhinha mais bem novinha, de 7 anos, perguntou: Mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos fazendo apenas uma refeição ao dia aqui em casa? E aí? O que uma mãe responde? E ela continuou: na casa da dona Fausta, que deve ser a vizinha, eles fazem 2 refeições. Eles almoçam e jantam. E a Nelly, que é a irmã mais velha, me contou que no tempo de papai, nós também fazíamos 2 refeições. Mas agora não. Por que será? A mãezinha esboçou um sorriso triste e disse, com certeza orientada pelos amigos espirituais, né? Ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Quanto benefício, olha isso, estamos colhendo com essa frugalidade de alimentação? Então ela ainda assim viu algo bom diante da dificuldade. Ela viu algo bom, mas ela entende que muitas vezes as facilidades nos afastam de Deus. Quando a gente está na dificuldade, a gente fica próximo de Deus. É só melhorar um pouquinho. Então ela estava querendo que aqueles filhos ficassem gratos, porque poderia ser pior. Uma das filhas interveio, acrescentando: Mamãe tem toda a razão. Tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. E a mãe continua: além disso, meus filhos, vocês devem estar certos que Jesus abençoa o pão e a água de todos e de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. É verdade que o Isidoro, que é o marido dela, partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casinha, nossa união e os nossos amigos. Convençam-se de que o papai ainda trabalha por nós. E nessa altura o livro conta que todos os espíritos já estavam chorando. Porque imaginem a cena de uma criança de 7 anos. Estava com fome. E inclusive o pai estava muito comovido. Mas, também por misericórdia, a menininha mais nova, pequenininha, disse: o papai trabalha mesmo com a gente, porque eu vi quando a dona fulaninha trouxe um bolo pra gente, ele estava ajudando ela a carregar. E a mãe sentiu que aquilo era uma prova e falou: eu também vi. Então, que a gente entenda que quando sabemos esperar e amar, não nos separamos de entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos sempre a certeza na proteção de Jesus. Que nunca, nunca, nunca estaremos sozinhos. E eu vou propor agora, já que a carta falou da oração final, que todos fechemos os olhos, porque tem uma oração que Chico psicografou em nome pelo Espírito Meimei, que sempre que eu vou ler, pode deixar assim? Quando vocês estiverem desesperados, quando vocês não acharem respostas, vocês façam essa oração. Não fales, não posso, nem digas desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão,
Deixa que a esperança te refuja em silêncio na boca e sempre deixa que te suponhas na liquidação de todos os sonhos. Contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto. Entretanto, nem sempre atendes ao coração agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável da sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo: Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma com toda a sua alma: Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo: Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alcanceia, medita em prece: Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. Que Jesus nos abençoe.